E aí, moçada do Colégio de Coração de Jesus, tudo tranquilo? Espero que sim. Mais uma vez com vocês, professor Samuel. E hoje vamos falar sobre citologia e microscopia, duas áreas que andam de mãos dadas desde a evolução do microscópio enquanto instrumento de observação até as descobertas de tudo aquilo dentro de um ser vivo, seja ele unicelular, seja ele pluricelular. Vamos lá, então? Lembrando que, após a aula, eu gostaria que vocês fizessem os exercícios do capítulo e mandassem dúvidas para o professor. Os professores, nesse momento de quarentena, estão à disposição de vocês justamente para isso, para auxiliar no que der e vier. Ainda mais agora que começaram os simulados. Então, aguardo dúvida dos meus alunos. Lembrando que quase ninguém tem tirado dúvida. Eu acho que tem alguma coisa errada aí. Então, aguardo vocês. Vamos lá, então, à aula? Olha só. O que acontece? Eu tenho que pensar que a célula, quando a gente fala da biologia, a biologia é a ciência que estuda a vida e tudo mais, com certeza, né? E aí nós temos que ter uma unidade básica de estudo. E a unidade básica de estudo, a unidade básica da vida é a célula. Em alguns casos, como bactérias e protozoários, a célula é o próprio organismo. Então, por exemplo, aqui, quando eu olho essa quantidade de bactérias, lógico que essa imagem aqui é colorida artificialmente para demonstrar o que é um bacilo, né? Lembra? Bacilo, forma de bastão? Então, isso aqui é uma célula, porque isso aqui é um organismo unicelular. Nós vamos falar sobre isso depois. E aqui, essa outra imagem, eu tenho um eucarionte, que é um protozoário. E essa imagem é muito bonita, porque, inclusive, dá para ver os vacúolos contráteis. Lá na aula de protozoários, lembra que esses protozoários têm a capacidade de jogar para fora o excesso de água, fazer um controle osmótico? Então, nesses dois casos aqui, o próprio organismo é a célula, porque eles são unicelulares. Em outros organismos, as células acabam se organizando em tecidos e órgãos. E são esses tecidos e órgãos que compõem, que representam, então, a unidade básica que constitui um organismo, como as plantas e nós, animais, por exemplo. Então, eu tenho que pensar que dentro dessa classificação celular, eu vou ter desde organismos unicelulares até organismos chamados de pluricelulares. Justamente isso. Uni, o nome já diz, uma célula apenas, e multicelulares ou pluricelulares constituídos de duas ou mais células. Imagine nós que temos mais de 10 trilhões de células no nosso corpo. Nós somos pluricelulares. Nossas células acabam formando tecidos, esses tecidos órgãos sistemas, e os sistemas como um todo formam o nosso organismo. Então, olha só que interessante essa organização, começando com a célula, que é a unidade básica, até chegar no organismo como um todo. No interior das células, nós temos que pensar que, independente se é unis, pluri, se é procarionte ou eucarionte, nós temos a ocorrência de reações químicas. Nós já falamos sobre isso e nós vamos repetir isso em alguns momentos a partir de agora. Nós temos os processos anabólicos e catabólicos. Anabólico de produção, eu tenho fotossíntese e quimiossíntese. E catabólico de quebra, que quebra a molécula de glicose para quê? Para produzir energia, que é o caso da respiração celular e da fermentação. E também a ideia de reprodução. Ou seja, uma bactéria, ela se divide em duas para reproduzir. De repente, aqui na minha pele, eu sofri um arranhão, a minha pele vai se regenerar. Lógico, depende do grau de arranhão, né? Se eu perder minha mão, jamais vai crescer uma mão nova. Ninguém aqui é o Deadpool, ainda, né? Porque a tecnologia de células-tronco tem avançado bastante, como nós vimos na aula lá de técnicas de DNA recombinante, beleza? E aí, o que acontece? Entre os organismos unicelulares, eu tenho que pensar em ameba e bactéria, é, 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 eu tenho dois padrões, assim, dois pontos. Bactérias, por causa da parede celular, a grande maioria tem parede celular, elas têm uma forma específica, então elas não mudam. Agora, as amebas são um tipo de protozoário que emitem pseudópodes, lembram disso? É aquela, parece uma gosma ambulante. Então ele vai emitir um pseudópode para fagocitar uma alga, uma bactéria, então ela consegue alterar a forma dela. Então isso é muito relativo. Você tem células tanto que totalmente de um padrão só, não mudam, como células que conseguem se alterar sua forma. Nos multicelulares, o que acontece? Eu tenho que pensar que nós não temos um único tipo de células. Nosso corpo tem centenas de dezenas de espécies diferentes de células. Cada uma tem um formato, um comportamento diferente. Se eu pego o neurônio, lá com as suas constituições, o dendrito, o corpo celular e o axônio, é totalmente diferente de uma célula muscular,
que é rico em actina e miosina. É totalmente diferente de uma célula óssea, que é rica em cálcio. Então, no organismo multicelular, as células têm formas, padrões e funções diferentes. E aí, dentro dessa ideia, surge a citologia e a teoria celular. A citologia é a ciência que estuda células, é uma área da ciologia, da citologia. De repente, você quer fazer biologia, uma das primeiras matérias que o estudante de biologia, que nem eu fui, que a gente vê é citologia básica. A gente começa da unidade básica da biologia até chegar lá no final do curso na parte de ecologia, nas relações ecológicas. E aí a teoria celular é aquela teoria que defende que todo e qualquer organismo ele necessita ser ou ter células na sua composição. E tudo isso só foi possível graças à invenção do microscópio. E assim, nesse caso, historicamente falando, vem a figura dos holandeses. Os holandeses eles tiveram bastante experiência na produção de lentes, tanto de telescópios quanto de lunetas, e nesse caso também de microscópios. Os microscópios surgiram na Holanda. E aí vem a figura lá, nos idos dos anos 1600 e pouco, do Leeuwenhoek. O Leeuwenhoek ele era um comerciante que tinha por hobby montar microscópios. E aí ele utilizava um microscópio simples, com uma única lente de vidro. Quando cai uma questão dessa, qual que é a diferença de um microscópio simples e microscópio composto? O simples tem uma única lente, o composto já tem duas ou mais lentes. Esta é a imagem de um microscópio construído pelo Leeuwenhoek. Note que bem aqui nessa parte mais central tem um buraquinho. É essa região que tinha uma microlente, ele colocava a estrutura bem nessa pontinha aqui. Pega esse microscópio e vira ele assim, ele era observado assim. E aí essa tarraxa embaixo, se você girava, ou você aumentava ou diminuía. E aí você observava pela lente. E aí o Leeuwenhoek foi um cara que ele era um pesquisador mesmo. Ele coletava xixi, cocô, cadáver, pedaços de bicho morto, gente morta. Ele raspou o dente. Reza a lenda que, inclusive, ele pediu para a esposa fazer uma raspagem na região vaginal para ele poder observar. Ele observou sêmen. E aí, a partir disso, ele fez vários desenhos. Esses desenhos são expostos nos museus lá da Europa. E ele chamou as estruturas microscópicas de animáculos, pequenos animais. Ele ainda não sabia a descrição de micro-organismo. Tanto que o Leeuwenhoek ele teve um papel crucial na derrubada daquela teoria muito louca da abiogênese. Lembra, galera? Aquela teoria que defendia que as coisas surgem do nada, de repente sai um rato do seu lixo. Opa, surgiu do nada, geração espontânea. Pelo contrário, né? A vida só se gera a partir de uma vida pré-existente. Então, o Leeuwenhoek, a partir do momento que ele começou a observar esses micro-organismos, ele contribuiu para a derrubada dessa lei muito louca lá nos 1800 e alguma coisa, com a figura do Luiz Pasteur, e nós vamos falar sobre isso depois. Anos mais tarde, surge um outro cara, e esse cara aí, para a biologia, ele tem uma importância muito grande, porque acredita-se a ele que ele foi o cara que descobriu a célula. Então, o que ele fez? Ele pegou um microscópio simples, ele aprimorou, acrescentou mais uma lente, e esse microscópio, então, acabou virando um microscópio composto. Ou seja, o que acontece quando você tem mais lentes na composição de uma estrutura dessas? Você aumenta o poder de visualização, você aumenta a ampliação do que você está observando. E aí, em 1665, perdão, 1655, o Hooke estava observando o quê? Cortiça. E aí ele observou que a cortiça, lá no microscópio, ela era formada por uma quantidade muito grande de pequenos espaços vazios, que ele chamou de célula. Célula significa pequeno compartimento. Então, só que o Hooke não sabia que ele estava olhando o quê? Paredes celulares, células vegetais mortas, porque a cortiça nada mais é do que um tecido vegetal morto. Nós falamos sobre isso lá naquela aula de tecidos meristemáticos, lembra? O Suber, ele olhou o Suber. O que é o Suber? Lá na botânica, o Suber simplesmente é uma casca morta de árvore. Então, só tem a parede celular. Ele conseguiu ver o quê? Aquele espaço interno. Essa é uma imagem do microscópio que o Hooke utilizou. Note-se aí, do lado também tem até o desenho do que ele observou da cortiça. Ou seja, ele observou esses pequenos espaços, pequenos compartimentos. Então, o Hooke, ele é acreditado como o pai da citologia. E aí eu trouxe uma imagem aqui, lógico, nesse caso aqui de uma epiderme de uma cebola, basicamente é bem semelhante, só que nesse caso a gente consegue observar o quê? Os núcleos corados. Então essa célula não está morta.
Em contrapartida, do outro lado, você consegue ver um extrator de cortiça. Essa árvore aí é o sobreiro, muito comum lá no Mediterrâneo, principalmente em Portugal. E aí, esse sobreiro aqui, essa casca mais espessa, é o tecido morto. Ou seja, isso aí é a cortiça. Esse é o suber. Então, se você olhar isso aqui no microscópio, você não vê nada. Vê só os compartimentos vazios. E aí, em 1839, anos depois, é que surge a figura de Matthias Schlender e Theodor Schwann. Em 1839, eles formularam a famosa teoria celular. E nessa teoria, o que eles defendiam? Que todo e qualquer ser vivo é formado por células que apresentam seu próprio metabolismo e derivam de células pré-existentes. Então, a teoria celular era totalmente oposta àqueles defensores dos vírus como seres vivos. Para quem segue a teoria celular, vírus não é uma célula, vírus não é um ser vivo, simplesmente é um parasita intracelular obrigatório. Ele precisa entrar dentro de uma célula para poder se reproduzir. Então o vírus acaba não entrando, não se enquadrando na categoria ser vivo por causa da ideia dessa teoria celular. E aí, hoje, o que nós temos? A evolução dos microscópios, começando lá na Holanda com Leeuwenhoek até chegar hoje, nós tivemos um grande avanço do ponto de vista de ampliação. Nós temos dois grupos principais de microscópios. O óptico, que é de luz, e o eletrônico, que usa feixes de elétrons. Olha só que interessante isso. Cada um com sua capacidade de ampliação e poder de resolução característicos. O que acontece? Aqui eu tenho a imagem dos dois. Lógico que o óptico, que é esse aqui da esquerda, bem pequenininho e simples, é o que nós temos no laboratório da escola aí, gente. Ele é em conta. Dependendo assim, você pode encontrar até por R$ 1.000 um microscópio desse. Dá para fazer várias observações. Agora, o microscópio eletrônico, ele é muito caro. Ou seja, isso aí é muito utilizado em grandes empresas, em universidades, porque realmente o poder de ampliação, a qualidade das imagens, o que você pode fazer com ele nem se compara com o microscópio óptico, que é uma coisa mais caseira, digamos assim, né? O microscópio óptico ele é bem simples, ele tem que ter uma fonte de luz, ele tem um conjunto de lentes, e conforme você movimenta as lentes, você aumenta ou diminui ali a ampliação, e aí você consegue visualizar as estruturas. O microscópio óptico ele é legal porque você consegue ver micro-organismos ou pequenos organismos vivos. Você consegue observar estruturas vivas nesse tipo de microscópio. Já no microscópio eletrônico já é mais complicado. Você tem uma série de situações que você acaba não conseguindo observar os organismos vivos naquele tipo de microscopia. Então, o que eu tenho no microscópio óptico? Primeiro, você pode ver que lá em cima tem duas oculares. As oculares elas têm um aumento de 10 vezes. Como que a gente consegue chegar na ampliação da imagem no microscópio óptico? Note que aqui embaixo, bem no meio, tem uma estrutura arredondada. Isso é chamado de revólver. O revólver é um conjunto de lentes. Cada lente ali tem um valor. Ali pode ter 3, pode ter 4, pode ter 2, pode ter 5. Depende muito do tipo de microscópio. O que você faz? Você multiplica o valor da objetiva pelo valor ali da lente da objetiva, né? Da ocular versus a objetiva. Então, por exemplo, aqui é 10 vezes. A ocular sempre 10 vezes. Se aqui embaixo eu colocar na lente de 4 vezes, 10 vezes 4, 40 vezes. Então já é um aumento considerável. Se eu colocar aqui a última, geralmente a última tem um aumento de 100 vezes, 10 vezes 100, 1000. Nesse tipo de microscópio é o aumento máximo que nós temos. E aí o que acontece? Eles têm três lentes objetivas com aumentos de 10, 40 e 100, ou seja, eu vou multiplicar pelo ocular, ou seja, tem um aumento de 100, 400 e 1000 vezes nos mais comuns. Alguns têm lentes intermediárias. Alguns têm a lente de 4 vezes, que aí você vai ter um aumento só de 40. Fechou, galera? Então, essa é uma imagem feita com microscopia, lógico que foi trabalhada, ela acabou colorindo o fundo, mas realmente essas algas são dessa cor. Elas são verdes por causa do cloroplasto, por causa da clorofila. Então, quem fez essa imagem no microscópio óptico, ele só coloriu de preto ali o fundo para dar um destaque maior para essa colônia de algas. E aí, na década de 30, surge a figura do microscópio eletrônico. O microscópio eletrônico ele usa feixe de elétrons em vez de feixe de luz. Então, ele usa ali correntes elétricas para poder trabalhar com essa ampliação. A capacidade da maioria de 300 mil vezes, já existem microscópios com valores maiores de aumento.
E aí o poder de resolução acaba se tornando bem maior. E tem dois tipos, o de varredura e o de transmissão. O de varredura, ele atravessa aquela imagem, ele atravessa o que está sendo observado. Então, você consegue observar estruturas internas. Por exemplo, eu trouxe aqui a nossa amiga mitocôndria. Ou seja, eles utilizaram o microscópio de varredura para atravessar a mitocôndria e conseguir observar, então, as estruturas internas desta organela responsável pela respiração celular. Agora, o microscópio eletrônico de transmissão, e aí eles têm que borrifar metais pesados, ouro, prata, na estrutura, justamente para quê? Para o feixe de elétron ele desviar, ele não vai atravessar, ele vai só incidir, ele vai meio que envolver a amostra. E aí você consegue gerar imagens já tridimensionais. Aí eu trouxe algumas aqui para nós observarmos. E é muito comum para utilizar para observar o quê? Superfícies de células. Então, olha só, a primeira impressão você pensa, nossa, o que é isso? Pedaços de pedra. Não, galera, isso são grãos de açúcar. Olha só que interessante. E aí, o que eu tenho aqui? Aí vão falar, coronavírus. Não, galera, isso é um grão de pólen. Mas o coronavírus tem essa aparência. E aí, olha só que bonito, né? E aí, é um inseto, professor? Não, senhor. Inseto tem 6 patas. Quantas patas tem esse animal? 8, gente, um aracnídeo. Nesse caso aí, um carrapato. Olha que beleza. E aí, a próxima imagem é do bicho aí, que realmente é um animal microscópico, que o cara ele é totalmente resistente aos extremos. Frio demais, calor demais, inclusive sobrevive no vácuo do espaço. Né? É, 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 quem assistiu Homem-Formiga, por exemplo, quando o Homem-Formiga, tá, tinha esquecido aqui, o Homem-Formiga ele minimiza, ele vai entrando no mundo quântico, ele se depara com alguns desses animais, que são os tardígrados. Ele é primo dos insetos. Então, esse camarada aí foi fotografado, lógico, com a câmera acoplada ao microscópio eletrônico de transmissão, para conseguir ver as estruturas externas desse animal tão interessante. E aí, para fechar, nós temos que pensar na classificação das células. E aí, o que é uma célula? Né? Para eu considerar uma célula, ela tem que ter membrana plasmática. Então, isso já derruba o vírus de vez, porque vírus não tem membrana plasmática. Tem que ter citoplasma. Beleza, vírus também não tem, então já mais uma característica. E material genético. Galera, a única coisa que vírus tem em comum com célula é o material genético. Só, acabou. Até porque as teorias defendem que os vírus vieram de células. Até isso explica o que é a questão da especificidade do vírus. Vírus são específicos. O vírus de animal só ataca animal. O vírus de planta só ataca planta e por aí vai. Então, a única coisa que vírus e células têm em comum é o material genético. Agora, a membrana plasmática e citoplasma é exclusivo de células. Nem todas têm uma membrana que envolve material genético, ou seja, a famosa carioteca. E aí, a presença ou a ausência da carioteca eu vou utilizar para classificar as células. Galera, vocês já sabem disso. Uma célula sem carioteca é uma célula procarionte. Ou seja, procarionte no sentido de célula mais simples, organismos mais simples. E agora, aquelas que têm a carioteca são os famosos células eucariontes. Nós aqui, ó, nossas células são eucariontes. Nossas células têm uma membrana que envolve o núcleo, tem a carioteca. Quem que entra dentro dos procariontes? Bactérias e arqueobactérias. As arqueobactérias são aqueles procariontes de ambientes extremos. Muito quente, muito salgado, muito ácido, muito metano. São as famosas árqueas. O material fica solto, não apresenta organelas, apenas ribossomos e geralmente o cromossomo é único e circular. Ou seja, o DNA delas é uma estrutura arredondada. E aí uma imagem de uma bactéria com as suas características principais, flagelo para locomoção, as fímbrias para fixação do substrato, o nucleóide, o conjunto cromossômico de um procarionte é chamado de nucleóide, que é esse cromossomo arredondado, né? Ribossomos, aqui tem a membrana celular, a parede celular e a cápsula. Então, essa é a estrutura básica de uma bactéria, de um procarionte. E os eucariontes entram todo o resto. Algas, protozoários, fungos, plantas e animais. O código genético é delimitado por uma membrana, é delimitado pela carioteca, e além dos ribossomos, que toda e qualquer célula tem, por quê, professor? Toda e qualquer célula tem ribossomo. Gente, porque o ribossomo é responsável pela síntese de proteínas. Então, as eucariontes têm outras estruturas.
E aí, dentro dos eucariontes, eu tenho dois grupos que se diferem bastante, que são as células vegetais e as células animais. As células vegetais praticamente têm todas as organelas que animal tem. A exceção vai ser o quê? Os cloroplastos, porque a célula vegetal faz fotossíntese, e a parede celular. Além do vacúolo, depois nós vamos entrar nessa classificação de organelas nas próximas aulas. Então, olha só, aqui eu tenho uma célula eucarionte animal, eu vou tirar aqui minha imagem rapidinho aqui, né? E aqui mostra para mim as estruturas. Lisossomo, complexo de Golgi, ribossomo, envelope nuclear, nucleolo, centríolos, enfim, todas as estruturas que nós encontramos em uma célula eucarionte animal. Se eu pegar uma célula na minha pele e olhar no microscópio eletrônico, eu vou observar essas estruturas, ok? E aí, a célula vegetal, ela primeiro de cara, o que você diferencia, gente? Já olha a parede celular. Células animais não possuem parede celular. Células vegetais, sim. Outra coisa, procura, né? Pequenas estruturas verdes são os cloroplastos ricos em clorofila. Isso aí é exclusivo de algas e células vegetais. E o vacúolo. Esse vacúolo grandão ali, o grande vacúolo, depois nós vamos ver, ele trabalha no controle osmótico, ou seja, na entrada e saída de água da célula vegetal. Ele também serve para armazenamento. A planta, a célula vegetal, a alga, utiliza esse vacúolo para isso. E aí o que acontece? Eu fiz essa tabela para vocês só para de todas as estruturas, e aí eu fiz um comparativo entre quem? Bactérias, células animais e células vegetais. Então aqui tem todas as estruturas, eu quero que vocês deem uma lida, deem uma olhada, recomendo até que faça uma tabela, copie isso aí no caderno, que é uma forma de aprender, e nós vamos falar de todas essas organelas nas próximas aulas de citologia. Então aqui, ó, só um exemplo, centríolo. O centríolo, formação de cílios e flagelos e participam da divisão celular. Em bactérias é ausente, presente em todos os animais e ausente na maioria dos vegetais. Algumas células vegetais têm centríolos, pouquíssimas. Depois nós vamos falar sobre isso. Vou pegar uma aqui em comum, quer ver? Membrana plasmática, manutenção das condições do meio intracelular, controle das trocas entre a célula e o meio extracelular, é presente em todos os três tipos de células. E aqui continua a outra página, né? E aqui embaixo é vacúolo central. Deixa eu mudar aqui rapidinho. Então, olha, mitocôndria, nucleolo, parede celular, peroxissomo, retículo plasmático granuloso, não granuloso. Olha o ribossomo. Produção de proteínas, lembra que eu disse? Presente em todas elas. Então, galera, com isso, é só uma aula introdutória. Nós vamos retomar o assunto e vamos falar sobre todas essas organelas depois. Fechou? Então, vamos lá na página 34, exercício 2 de sala. Os citologistas tradicionalmente classificam todos os organismos vivos em dois grupos principais, os eucariontes e os procariontes. Basicamente, essa classificação separa os organismos que apresentam suas células com material genético nuclear, compartimentalizado por membrana daqueles que não apresentam. Indica a alternativa cuja característica não pertence às células eucarióticas. Esse é o comando da questão. O que uma célula eucariótica não tem que estar listado ali? Letra A. DNA complexado com estonas. Nós já falamos sobre isso e vamos retomar lá na aula de mitose e meiose. Na hora da condensação dos cromossomos, os eucariontes têm uma proteína chamada de estona que vai enrolar a cromatina que é esticada num cromossomo que é condensado. Então, o eucarionte tem. Letra B. Presença de citoesqueleto. Né? Acabamos de ver isso ali. Ou seja, os eucariontes têm citoesqueleto, é um esqueleto da célula. Letra C. Genoma nuclear com DNA circular. Galera, isso é característica de uma bactéria, de uma arquea. O genoma circular, o DNA circular. Fechou? Então, olha só. Vamos lá na última questão. Página 35, questão 3, proposta. Na década de 1980, dois cientistas, Matthias Jacob Schlenden e Theodor Schwann, tá errado isso aqui, é 1890, né? Não é 1980, não, formularam a hipótese que todos os seres vivos são constituídos por células, sendo esta a base da teoria celular. De acordo com a organização estrutural das células, pode-se classificá-la em procariontes e eucariontes. Sobre esses dois grupos, analise as afirmativas a seguir. Então eu leio, vou analisar, verdadeiro ou falso, né, galera? Item 1. Em ambos os tipos celulares, a energia necessária ao metabolismo é fornecida pelas mitocôndrias. Galera, bactéria tem mitocôndria? Não. Então esse item está totalmente falso. Item 2.
Células procariontes normalmente possuem o DNA circular, diferentemente das células eucariontes, nas quais se podem encontrar diversos cromossomos no material genético celular. Verdadeiro, dependendo da espécie de eucarionte, pode ter 8, 10, 12, 46, 48, 1012 cromossomos no seu núcleo, na sua estrutura nuclear. Então, questão 2, item 2 está correto. Item 3. Apesar da semelhança entre mitocôndrias e células procariontes, as mitocôndrias não possuem DNA circular. Galera, é falso, porque a mitocôndria tem um DNA circular. A mitocôndria, em algum momento da história evolutiva, ela foi uma bactéria. Nós voltaremos a falar sobre isso. Beleza? Abraços, então, e até a próxima aula de biologia. Valeu!